Agora a gente vai conversar com a nutricionista, que é especialista em nutrição esportiva, a Luana dos Santos, que está aqui comigo. Luana, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui, Vanessa. Luana, quando a gente fala de qualidade de vida, é muito desafiador, porque ele é abrangente esse tema. Mas na parte da alimentação, a gente, claro que tem que considerar os estilos, gostos, os hábitos, regionalismos de determinados alimentos. Mas a alimentação saudável existe uma base, e essa base existe até hoje. O que a gente pode elencar? A base é como você falou, né? Ela é o principal de uma alimentação saudável, né, Vanessa? E nada mais é do que a comida de verdade, né? Então essa é a nossa base alimentar, o alimento e não o produto alimentar. Produto alimentar é tudo que vem embalado, né? Então tudo que vem dentro da embalagem que tem um prazo de validade. E a comida de verdade, o alimento, é tudo aquilo que a gente não precisa se preocupar com a data de validade do pacote, né? Então, as raízes, a batata doce, a batata salsa, a batata inglesa, o arroz, feijão, a salada, as frutas, né? Isso é o que a gente precisa ter de base alimentar para o nosso dia a dia, né? As proteínas que são super importantes, né? As carnes brancas, até pode ser as carnes vermelhas sim, mas eu acho que essa é a principal base alimentar para uma alimentação e uma nutrição saudável. A gente está buscando incentivar o público a se exercitar. E existe também a alimentação adequada antes e depois do treino, para que esse músculo realmente acorde e tenha os objetivos alcançados. O que a gente deve comer? Qual deve ser a base da nossa alimentação? É a proteína primeiro, o carboidrato? Como que a gente faz essas escolhas? Quando a gente fala de comer antes de treinar, ele fica um pouco abrangente porque é muito individual, né, Vanessa? Então tem pessoas que se sentem bem comendo algo antes de treinar e tem pessoas que se sentem bem não comendo nada, né? Indo treinar em jejum e tá tudo bem, porque isso se chama individualidade biológica. Mas para aqueles que precisam se alimentar, a gente sempre incentiva a comer sempre as fontes de carboidrato, né? Que é o que vai fornecer energia para a gente realizar um bom treino, não somente antes do treino, mas ao longo do nosso dia todo, até porque o processo digestório ele é longo, né? Então, as fontes de carboidrato simples, por exemplo, são as que têm a mais fácil digestão, a mais rápida absorção. Então, geralmente a gente gosta de fornecer essas fontes de carboidratos. O que poderia ser? As frutas é a principal fonte, né? Então, as frutinhas doces, banana, manga, melancia. Até uma fonte de carboidrato um pouquinho mais complexa, talvez uma tapioca, né, com uma geleia, quem sabe. São alguns exemplos do que a gente pode estar consumindo antes de treinar. A absorção é rápida, né, a digestão também é rápida e a ideia é que você consuma algo que você não vai ficar sentindo durante o treino. Que ninguém merece, né? A gente treinar sentindo aquele alimento voltando. Então a ideia é essa, né? É você se sentir o máximo possível confortável para realizar o máximo do que você consegue naquele treino, dar o teu melhor no treino. Então, antes do treino, eu acredito que é mais nessa linha. E após o treino, aí a gente já tem quase que uma regra, né? Então, todo treinamento físico, todo exercício físico, ele vai gerar uma microlesão tecidual, que é o normal, né? E para a gente reparar essa microlesão tecidual, a gente precisa da fonte de proteína depois do treino, né? Então, às vezes é muito comum a pessoa vai lá, treina, né? Dá o sangue e depois do treino daí come só uma frutinha, né? A fruta é fonte de carboidrato simples, então o que ela vai fazer? Ela vai repor a glicose que a gente utilizou durante o exercício, mas para a gente reparar essa microlesão tecidual, a gente precisa da fonte de proteína, né? Então essa fonte de proteína pode ser os ovos, o frango, a carne vermelha, o peixe, né? As carnes brancas, todas são fontes interessantes para a gente repor, fazer essa reparação tecidual, né? Então a proteína depois do treino, a gente tem uma janela de oportunidades grande, então não precisa ser correndo imediatamente 20, 30 minutos depois. A gente tem uma janela de até 3 horas depois do treino para estar consumindo essa proteína sem perder a nossa massa muscular. E aí vai depender, né? Se vai ser um almoço, se vai ser um lanche, se vai ser um jantar. Isso vai depender da dinâmica de cada um.
Com relação às gorduras, muita gente simplesmente elimina as gorduras do cardápio. Existem gorduras boas e ruins. Como que a gente deve fazer essa escolha para o nosso corpo? Ótimo. Realmente, a gente tem gorduras boas e tem ruins, né, Vanessa? Então, as gorduras ruins, as frituras, né, as gorduras saturadas, né, as gorduras trans, né, que são as mais perigosas, são aquelas que a gente realmente deve evitar, né? A fritura, a batata frita, o hambúrguer, enfim, né? Essas gorduras mais industriais é o que a gente realmente tem que evitar, principalmente no nosso dia a dia, vez ou outra, né? Mas a gente tem as gorduras boas que são muito importantes, né? Elas são essenciais. Até assim para a produção hormonal, para a termorregulação corporal, as gorduras são super importantes, né? Mas a gente consumir gorduras boas, que quais seriam elas, né? A gente tem as gorduras poliinsaturadas, né? Que são as castanhas, o abacate, o azeite de oliva, né? São excelentes fontes de gorduras, além de elas proporcionarem uma saciedade maior, né? Então sempre quando a gente consome um alimento com a gordura junto, a gente consegue ter uma saciedade por um período maior. Ainda tem uma gordura que é bem interessante, apesar dela ser monoinsaturada, que é a gordura do coco, né? Então, do óleo de coco que a gente pode utilizar para cozinhar, né? Ou a gordura mesmo do coco em fruta, né? Que também é uma gordura interessante que a gente pode e deve incluir na alimentação. A gente sempre entende que a segunda-feira é o Dia Mundial do Início da Dieta. Por muitos anos, ficamos olhando ali o número de calorias, contando calorias. Isso não existe mais, a gente deve fazer escolhas mais inteligentes sem considerar as calorias. Como que a gente muda a chave quando está ainda contando calorias no dia a dia e fazendo escolhas que muitas vezes não são adequadas? Excelente pergunta, né? Essa questão da gente contar as calorias realmente já caiu por terra, né? Porque se a gente for pensar, Vanessa, por exemplo, somente em calorias, a gente está pensando não em qualidade, sim em quantidade. Então, se a gente for estipular, por exemplo, uma dieta de 1000 calorias, onde eu só vou comer brigadeiro, tá tudo certo, né? Né? E não é bem assim, né? Então o brigadeiro ele fecha ali, né? Passando o dia só comendo brigadeiro vai fechar as 1000 calorias, né? Não é saudável, a quantidade de açúcar, né? Não vai fazer bem para nossa saúde, né? Então a gente tem que pensar mais na qualidade do alimento. Por exemplo, 90 calorias de um brigadeiro é a mesma caloria que a gente tem numa maçã. Os benefícios, a qualidade da maçã não dá nem para a gente comparar com relação ao brigadeiro, né? Então a gente sempre tem que pensar na qualidade do alimento. Se a gente for pensar em calorias, como novamente a gente está falando, o abacate ele é um alimento super calórico, né? Ele é muito calórico, mas ele é calórico de uma forma boa, ele tem uma gordura boa. A gente também não pode consumi-lo em exageros, né? Assim como todo alimento, né, Vanessa? Então tudo a gente precisa ter um equilíbrio alimentar. Nas quantidades corretas, tudo a gente pode. A gente pode consumir um brigadeiro de 90 calorias, desde que o restante do meu cardápio alimentar, do meu planejamento alimentar, ele esteja adequado. Então eu tenho um adequado consumo de proteínas, tenho um adequado consumo de fibras, de verduras, de legumes, de carboidratos, né? Se eu tenho todos os nutrientes encaixados, eu posso sim consumir um brigadeiro se eu estou pensando em qualidade de vida e em reestruturação de hábitos, né? Porque faz parte da vida também. Obrigada, Luana. A gente aprendeu mais sobre alimentação saudável